É um prazer estar com vocês, recebê-los aqui. Boa noite, antes de tudo, não é? E a partir de agora, nós vamos começar a falar de um homem que é considerado um dos maiores e mais talentosos escritores do Brasil. De um espírito que, ao lado de Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, se constituiu numa das maiores e mais importantes figuras do espiritismo no Brasil. Falar de Humberto de Campos é falar de emoção, de sentimento, de inteligência. E eu quero crer que conhecer os exemplos de força moral e determinação, a sua luta pela vida, o seu amor pelos livros e pelo trabalho, eu acho que será muito útil para todos nós aqui. Eu quero falar também um pouco sobre Humberto de Campos encarnado, a sua experiência de vida, que a maioria dos espíritas não conhece. Eu quero falar também da parceria e da afinidade que Humberto de Campos tinha com um médium brasileiro, Francisco Cândido Xavier. A infância e a adolescência de Humberto de Campos foram muito difíceis. Órfão aos 6 anos, órfão de pai, desde cedo ele começou a receber influências nocivas. Começou a sair muito à rua, más companhias, desde criança mesmo. E esses fatores associados à precariedade do meio onde ele nasceu, imaginem vocês Miritiba, no litoral do Maranhão, em 1886, sem recursos, ambiente precaríssimo, gente humilde, pobre. Isso certamente influiu na sua formação de criança de uma maneira muito acentuada. A infância e a adolescência do Humberto de Campos, ela lembra muito, pelo menos para mim, a história, aquelas cenas do anjinho e do diabinho. O anjinho soprando coisas boas, o bem. E o diabinho querendo destruir tudo. Querendo desfazer as coisas boas que são sopradas pelo anjinho. A vida do Humberto de Campos, eu acredito que todos nós aqui, desde o início até o fim da nossa existência, nós tenhamos essa dualidade, bem e mal. No caso do Humberto de Campos, isso foi uma coisa muito forte. Durante praticamente toda a vida, as tentações de um lado e o socorro e a proteção do outro. Ele vivenciou isso muito fortemente. Todos nós temos a nossa infância cheia de histórias, né? Umas inesquecíveis e outras que nós gostaríamos de apagar para sempre da nossa memória. Com Humberto não foi diferente. Numa determinada ocasião, o Humberto de Campos, menino, ouviu na cozinha da sua casa uma conversa de adultos, onde se dizia que a urina humana
era um remédio infalível para um monte de doenças. Aquilo ficou na sua memória. E a primeira oportunidade que ele teve de aplicar essa terapêutica meio estranha, ele não desperdiçou. E a vítima favorita dele era a sua irmãzinha de 3 anos. Ele encheu uma cuia com o seu líquido e ofereceu para a irmã: beba isto e jamais ficará doente. Toma, você nunca terá mais doenças. A menina, forçada a tomar aquele líquido nauseante, reagiu, fez um escarcéu. As pessoas que estavam em volta, né, ou que estavam próximas na casa, acorreram e quando perceberam aquilo, deixaram a cargo de Dona Ana, sua mãe, pregar-lhe uma tremenda surra, bem compatível com a ousadia que ele tivera com a irmã dele. Numa outra ocasião, Humberto voltou de uma fazendola que eles tinham lá, e ali ele viu uns peões marcando novilhos, gado novo, com ferro em brasa. Ele achou aquilo fantástico e já planejou imitá-los. Primeira oportunidade, como no caso anterior que ele teve, ele aplicou o plano. Estavam ele e sua irmã no quarto de dormir, brincando no chão, ele com os cacarecos dele e a menina com os paninhos, com as roupinhas da boneca, distraída. O que ele fez? A ideia surgiu. E essa ideia que surgiu no Humbertinho, claro que não foi inspirada por esse anjinho que eu acabei de falar, né? Ele pegou uma tesoura, esquentou-a na chama de uma lamparina que iluminava o ambiente e perguntou para a irmãzinha Mica, que é o nome que eu dou no livro O Menino Livre de Miritiba: Mica, posso marcar você a ferro? A menina, inocentinha, nem levantou a cabeça, mexendo nos paninhos, disse: pode. Ele pegou, num requinte que eu diria mais de ingenuidade, a lâmina da tesoura, colocou-a sobre a chama novamente e encostou no bracinho roliço, gorducho da irmãzinha. O escândalo se repetiu. A menina gritou. Os adultos acorreram. Humberto de Campos, menino, ágil, correu entre as pernas dos adultos e foi se esconder. Enquanto alguns socorriam a menina, a mãe de Humberto, Dona Ana, facilmente o localizou e aplicou-lhe talvez a maior surra que Miritiba tenha presenciado, ouvido. Esse era Humberto de Campos menino. Não é? Isto passava no seu coraçãozinho, passava na sua mente. No caso do Humberto, que era um espírito irrequieto, com vocação para a liberdade, para a independência, para o ar livre, para a natureza, o amor da sua mãe, a atenção que alguns parentes davam a ele, e aquelas pessoas que passam e passaram pela vida dele, no momento certo, no momento exato, evitaram que acontecesse coisas piores com o nosso Humberto de Campos. E tudo isso fez com que ele viesse a se tornar, no futuro, o homem de bem que ele se tornou. A sua mãe amava os filhos.
amava realmente os filhos, mas ela pressentia que Humberto precisava de alguma coisa, de um cuidado especial. Tanto que ela jamais tirou, enquanto criança, enquanto adolescente, jamais tirou os olhos de sobre ele, acompanhando de perto o Humberto de Campos, porque ela conhecia o que ele tinha de instintivo, de voluntarioso, de imprevisto na sua personalidade. Era uma mulher enérgica, uma nordestina, que usava os recursos da educação da época, é o que ela detinha, o conhecimento que ela detinha. Mas ela tinha também momentos de ternura, apesar da energia, momentos doces de mostrar amor aos filhos. Como no caso, por exemplo, daquele 25 de outubro, em que Humberto de Campos fazia aniversário. As dificuldades financeiras começavam já a chegar, a apertar aquela família. Então, ela queria passar para o filho que fazia aniversário, da melhor maneira possível, atender às expectativas que um aniversariante tem, ainda mais criança. Então, o que ela fez? Começou a inventar coisas. Ela, ao invés da mesa central, na cozinha, ela colocou um caixote no meio do cômodo. Sobre esse caixote, ela colocou uma toalha de rosto. Sobre esse aparador, ela colocou uns pratinhos com doces. E as crianças começaram a comer aquele doce, se lambuzando, brincando, rindo muito das histórias que Dona Ana, sua mãe, contava, inventando na hora, sem pé nem cabeça, para tentar puxar um pouquinho do coração deles a alegria reprimida, recalcada que eles começavam a não ter. Eu já falei para vocês sobre o que eles beberam ou ainda não? Não falei não, né? Vou falar então. Olha o que eles tomaram junto com aqueles docinhos. Uma solução de água, vinagre e açúcar. Lembra bem suco de uva, não lembra? É o que eles tomaram. Envasado num vasilhame de xarope descartado. Então, visualizaram a cena? Qualquer pessoa minimamente sensível ficaria tocada com esta cena que se desenrolou no aniversário, num dos aniversários de Humberto de Campos, no dia 25 de outubro. Pois bem, histórias como essas estão contadas em bom número no livro O Menino Livre de Miritiba. Embora indisciplinado e rebelde, ele mostrava entusiasmo em muitas circunstâncias. E eu vou citar rapidamente algumas, como no caso da sua alfabetização. Humberto de Campos, menino, ele não gostava de escola, vejam só. Ele tinha problemas com a escola tradicional. Aquele quartinho quente, mormacento, banco sem encosto, aquelas janelinhas numa porta e um camarada lá falando, coisas que ele nem entendia direito. A primeira experiência que ele teve na escola, ele fugiu. E eu conto isso no livro. Ele só começou a aprender realmente, apesar de ter passado em várias escolas, quando ele decidiu, por conta própria, estudar sozinho. Aí ele fez progressos. Quando ele se interessava por uma coisa, ele conseguia ter até responsabilidade. Como no caso de algumas dificuldades financeiras que estavam arrochando a família, ele começou então a ajudar a mãe a confeccionar meias numa velha máquina de costura. E a irmã mais velha saía vendendo nas ruas pobres
da cidade. Aprendiz de alfaiate. Qual era o plano da mãe e de alguns tios do Humberto de Campos? Tirá-lo das ruas. Tirá-lo das ruas. Colocaram-no como aprendiz de alfaiate. E ali, como ele era muito esperto, inteligente, já ele estava chuleando, fazendo casas, pregando botões, passando roupa, entregando roupas em domicílio, rapidinho. Outra experiência, como aprendiz de tipógrafo. Ele teve duas experiências, uma na cidade de Parnaíba e outra depois, mais tarde, em São Luís do Maranhão. Ali ele se aproximou ainda mais da sua grande vocação, do seu amor pelas letras, como aprendiz de tipógrafo. E uma parte feliz da sua vida, quando ele esteve instalado por conta do seu tio. Um dos seus tios levou para casa em São Luís do Maranhão de um português que tinha um dos maiores comércios lá de São Luís. Ali ele foi muito bem recebido, muito bem acolhido, sem preconceito, tratado como igual. E ali ele trabalhou no balcão, ele arrumou mercadorias, ele lavou, ele arrumou, varreu, lavou garrafas no tanque, que depois eram aproveitadas para envasar vinhos, e foi um período muito feliz da sua vida. Mais tarde, já maduro, ele daria no livro Memórias o seguinte depoimento sobre essa questão do trabalho, que é tão cara ao Espiritismo. Vejam só o que ele falou. Não obstante a humildade das funções, eu as desempenhava com alegria. Para mim, tanto me encanta sentar-me na minha cadeira de acadêmico, como em um caixote de madeira, lavando garrafas. O que me seduz é a atividade, o trabalho, a ocupação das mãos e do espírito. Vejam vocês, isso aí para os espíritas que estão presentes, a grande maioria, lembra alguma coisa ou não? Eu vou dizer rapidinho. André Luiz, em Agenda Cristã, quando ele nos recomenda: mantenhamos as mãos e a mente ocupadas para evitar a ociosidade, gastar o tempo inutilmente e assim por diante. Muito bem. Esse amor ao trabalho foi se desenvolvendo com Humberto de Campos na medida em que ele desenvolvia o seu psiquismo e o seu corpo, mas se tornou muito forte e patente na maturidade. Em muitas circunstâncias que nós preferimos descansar, repousar, Humberto fazia exatamente o contrário. Quando nós temos qualquer dorzinha, a gente pensa logo na cama, né? Humberto fazia o oposto. Não sei se vocês sabem, ele sofreu muito com um problema, uma disfunção que ele tinha na glândula hipófise. Essa disfunção trazia-lhe problemas terríveis. Ele tinha inchaço nas mãos e nas pernas, problemas graves de audição e visão, perdeu uma visão, insônia, náuseas, mal-estar, etc. Eram crises frequentes. E que ele fazia quando tinha essas crises? Mergulhava nos livros para recolher material para o seu trabalho. E escrevia suas crônicas, que espalhava pelo Brasil afora. O público aguardava com ansiedade essas crônicas. O Humberto de Campos, ele foi um cronista de mão cheia. Ele chegava às vezes a escrever 4 a 5 crônicas por dia. É uma coisa muito rara de acontecer.
Ele tinha um potencial de trabalho fantástico e enviava essas crônicas para várias capitais do Brasil. Por quê? Porque havia tanto gosto do público pelas suas crônicas, pelos seus textos, porque ele tratava de temas humanos, temas sociais, temas que interessavam as pessoas comuns, falavam de perto ao coração e à inteligência das pessoas comuns, não é? Muito bem. Com o tempo foi se criando o quê? Uma empatia entre público leitor e o escritor Humberto de Campos. Ele acabou virando um irmão, um amigo dos seus leitores. Ele recebia dezenas de cartas por semana. Hoje não significa nada, mas naquela época significava muito. E as cartas tinham as coisas mais inimagináveis: confidências, desabafos, pedidos de auxílio, pedidos de socorro. E Humberto ia respondendo isso através das crônicas, criando esse laço de amizade com o público. Uns ajudavam os outros. Humberto ajudava os leitores, esclarecendo, orientando os dramas das pessoas, e as pessoas ajudavam Humberto, lendo e amando, vibrando e consolando o escritor nas suas dores íntimas. Além dessa correspondência vasta, Humberto recebia muitas visitas também. Muitas levavam até ramalhetes de flores. Mas, na verdade, o que as pessoas queriam era estar perto do escritor, tocar no Humberto de Campos, falar com ele, abraçá-lo. Depois de um momento, abraçavam, né, apertavam a mão do Humberto de Campos e saíam felizes, deixando o Humberto também radiante de felicidade pelas visitas que recebia. Esse era o poder do seu texto. Tá certo? Muito bem. Boa parte dos espíritas, dos que estão inclusive aqui presentes, leu a obra de Humberto de Campos com o Chico Xavier. Eu também fiz isso. Mas eu peço licença a vocês para dizer que eu fui um pouco mais além. Eu li toda a obra também do acadêmico, do encarnado Humberto de Campos. Dezenas e dezenas, ou antes, milhares de páginas, onde nós encontramos reflexões, depoimentos muito semelhantes ao que o Espiritismo propõe. Foi uma grata surpresa. Quando eu tive contato a primeira vez com alguma obra do Humberto encarnado, eu já pressenti que eu ia encontrar ali coisas muito interessantes. E não me arrependo e não me equivoquei. Muito bem. Humberto não foi só um grande escritor, mas também foi um homem preocupado com os temas do seu tempo. Tá? Nós vamos ver agora um pouquinho do que Humberto de Campos tratava nas suas crônicas, nos seus textos. O interesse de idosos, crianças, desamparados e famintos. Humberto de Campos denunciou a mendicância exposta nas calçadas do Rio de Janeiro, que era a capital do Império na época. Preocupou-se com o lixo urbano lançado no mar, já naquela época. Debateu a causa feminista, opinou maduramente sobre o divórcio, falou dos negros, das prostitutas, dos índios, dos professores e de tantos outros assuntos que só mais tarde fariam
preencheriam a pauta das mídias, né? Ou seja, Humberto de Campos esteve sempre na vanguarda do pensamento brasileiro. Agora, eu gostaria de propor uma proposta, fazer uma proposta de uma questão polêmica. Humberto de Campos era ou não era materialista? O que é que vocês acham? Se nós perguntarmos para um espírita que leu a obra com o Chico, todo mundo vai dizer, não, era materialista, sem dúvida. Ele mesmo disse que está certo. Ele se dizia cético. Agora, o que é ser cético? Eu fui buscar essa resposta no dicionário Michaelis Online. O que é ser cético? Disse daquele que segue o ceticismo, que duvida de tudo, descrente. O que é ser materialista? Disse de pessoa que é partidária do materialismo, ou aquele que só procura a satisfação dos sentidos. Mas o fato é que eu encontrei em praticamente toda a sua obra de encarnado assuntos transcendentais, místicos, religiosos, as questões morais, os temas da vida e da morte, textos parciais e integrais até dos evangelistas. E Allan Kardec? O que Allan Kardec fala? Existe um texto muito bom no Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec trata do materialismo. E o que ele faz? Dentre os comentários gerais, ele tece 2 tipos de materialistas principais. O primeiro eu não vou abordar, porque ele mesmo, Allan Kardec, diz que tem poucos adeptos. Mas o segundo, eu vou mostrar para vocês o que Kardec falou. Por quê? Porque tem tudo a ver com o nosso Humberto de Campos. Olha o que Allan Kardec fala. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa, compreende os que o são por indiferença e, podemos dizer, por falta de coisa melhor. Esse negrito que vocês veem, ele é do original, viu? É de Allan Kardec. Não o são deliberadamente, e o que mais desejam é crer, pois a incerteza os atormenta. Sentem uma vaga aspiração do futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado de maneira que a sua razão não pode aceitar, nascendo disso a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Consultem capítulo 3, Método, o Livro dos Médiuns. O curioso é que em mais de uma ocasião Humberto de Campos disse o seguinte: eu gostaria de crer. Eu tenho inveja das pessoas que creem, que sabem orar. E diz mais: embora eu não tenha uma fé, eu defenderei sempre o direito que as pessoas têm de ter uma religião. Agora, eu quero dividir com vocês, de um modo bem rápido, algumas frases que eu encontrei, onde nós vamos ver Humberto de Campos falando de Deus, falando da prece, falando da religião.
onde nós vamos ver Humberto de Campos pedindo a Deus, agradecendo, louvando a Deus. Humberto de Campos agradecendo: abençoado sejas tu, meu Deus, que me concedeste a graça dos altos prazeres do Espírito. Humberto de Campos pedindo: mergulho a cabeça entre os braços e choro numa súplica: meu Deus, dai-me os meus olhos. Humberto de Campos louvando: louvado sejas tu, meu Deus, que tens sempre uma lição para os soberbos e um consolo para os humildes. Humberto de Campos falando da prece: verifiquei que as palavras sem o sentimento não chegam ao céu. Humberto de Campos falando de religião: gente, compenetrem-se, prestem atenção no que ele diz. Não admito a vida sem espiritualidade. Não desejo o mundo sem religião. Não compreendo o homem feliz sem que tenha no coração o consolo da fé. Combato os dogmas. Combato a intolerância. Ora, que materialista que se conheça, convicto, diria essas coisas com tanta convicção e às vezes com tanta emoção? Isso está na obra do nosso Humberto de Campos encarnado. O que nós podemos concluir então? O ceticismo no Humberto de Campos não tinha raízes, era superficial. O seu orgulho, e ele era um homem orgulhoso, o seu orgulho intelectual, que é muito comum inclusive no meio artístico, no meio intelectual, mantinha acesa a chama da dúvida. E a dúvida, por sua vez, alimentava a sua posição cética. Humberto de Campos, para crer, teria que render-se. E ele não queria se render. O seu orgulho não permitia que ele se rendesse. Mas um fato inesperado pode a qualquer momento mudar a trajetória de uma pessoa, mudar o pensamento dela, mudar inclusive a sua filosofia, o seu modo de ser. No caso de Humberto de Campos, o que provocou esse fato inesperado foi a sua própria morte. Humberto fora internado para fazer uma cirurgia delicada. E os médicos permitiram que ele recebesse visitas. Dentre essas visitas, apareceu lá um frade franciscano. E esse frade deitou a falar. Quando Humberto de Campos percebeu que o frade queria doutriná-lo, gentilmente, educadamente, o interrompeu e deu uma resposta ao frade franciscano que eu particularmente considero uma assombrosa profecia. Uma assombrosa profecia. Olha só o que ele disse.
Eu sei que está havendo um pouco de interferência, não sobe e desce aqui, vocês me perdoem, tá? É um texto um pouquinho longo, mas ele arrepia aos mais sensíveis. Olha o que Humberto disse. Irmão, eu sinto que uma grande mão invisível me vem conduzindo da incredulidade mais irreverente para os possíveis domínios da fé. Não quero, porém, precipitar com a mão do homem aquilo que está reservado, talvez, à mão de Deus. Se eu tiver de ser um crente, sê-lo-ei espontaneamente. Não quero ir para Deus por uma violência, por um constrangimento, para satisfazer a outrem. Sinto que marcho para a claridade, como resultado do sofrimento e da contemplação cotidiana da vida. Mas, se é para lá que marcho, quero ir por meu pé. Eu, quando li isso, eu chorei. Eu achei de uma profundidade e de uma visão espiritual extraordinária. Sabe o que aconteceu logo em seguida? Ele faleceu. Faleceu na cirurgia, né? E concluímos que não era chegada a hora do nosso Humberto. Muito bem. Após desencarnar, e ele depois diz que ele desencarnou bem, ele se fez apto quase que de imediato a aceitar aquilo que ele renegara durante toda a vida: a imortalidade da alma e os desdobramentos que isso comporta, não é? Ele se converteu. Bom, alguns meses de residência num plano espiritual já foram suficientes para ele perceber: opa, é assim. Se converteu. Não tinha como. Agora eu quero falar para vocês, gente, de uma coisa importantíssima que aconteceu no Brasil, em termos espirituais. Nas primeiras décadas do século XX, desenhava-se em terras brasileiras um projeto da espiritualidade organizada no sentido de colaborar com o progresso espiritual da nossa gente e, por extensão, do mundo inteiro, através dos livros. O plano visava duas questões. A primeira, difundir em massa o conhecimento da existência do mundo espiritual e o modus operandi desse mundo espiritual em relação ao mundo material. E dois, reavivar o cristianismo em suas bases originais. Qualquer um de nós que conheça a obra de Emmanuel há de concordar com isso. Talvez a principal proposta de Emmanuel foi reavivar as bases originais do cristianismo. O marco inicial desse trabalho, desse projeto, foi o livro Parnaso de Além Túmulo. Faziam parte desse programa espíritos devotados ao bem, tá certo? E que girariam em torno de quem? Chico Xavier. Aqui não se trata de dizer quem era, quem foi mais importante, este ou aquele. O projeto, segundo a minha concepção, foi esse: grandes espíritos girando em torno de um dos maiores médiuns
que esse planeta já viu. E desta comunhão surgiram grandes produções. E essas grandes produções, afinal foram mais de 400 obras, acabaram introduzindo, inevitavelmente, reflexões novas e mais amplas ao contexto doutrinário do Espiritismo. Aí as pessoas podem dizer: mas Espiritismo não é Allan Kardec? É Allan Kardec. Mas quem ousa, em sã consciência, dizer que André Luiz, a produção eu quero dizer, André Luiz, Emmanuel, Bezerra e tantos outros, não é Espiritismo? Muito bem. Assim como o advento do Espiritismo teve precursores, este trabalho de educação espiritual que se desenvolveu no Brasil também teve precursores. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Carbar Schutel, Batuíra, Teles de Menezes, Anália Franco e tantos outros influíram decisivamente no meio social e enriqueceram com amor, com verdade, com exemplos vivos a vida de muitos brasileiros. Muitos espíritos colaboraram com Emmanuel, com Chico, nesse trabalho com os livros, mas de todos eles, talvez, é outra opinião particular minha, o mais importante foi Humberto de Campos. Aquele que causou o maior impacto na imprensa e na população. Escritor e jornalista respeitadíssimo, muito conhecido. O seu retorno logo após a sua morte foi um assombro na época. Seus recados do além-túmulo ganharam as primeiras páginas de todos os jornais. Não se falava outra coisa em todos os lugares. E o ressurgimento de Humberto de Campos despertou a atenção geral das pessoas para o fenômeno espírita. Humberto, ele tinha um caráter firme, ele tinha talento literário, ele tinha conhecimento bíblico, ele tinha uma capacidade fantástica de expor os mais belos quadros do tempo do Cristo. E mais, ele tinha uma empatia enorme com o povo brasileiro. Povo brasileiro. Emmanuel, como coordenador desse movimento, não poderia desperdiçar uma chance dessa, né? De aproveitá-lo para esse trabalho, esse movimento. Já na primeira obra do Chico, com o Humberto, a proposta nova se deslumbra. E aos poucos, com a chegada de novos livros, a temática evangélica, doutrinária vai se acentuando nos seus textos, né? Isso mostra que havia um roteiro de mais alto que ele, Humberto de Campos, tinha que cumprir, tá? Um outro detalhe importante é a semelhança muito grande entre Humberto encarnado e Humberto espírito, a semelhança literária. Essa semelhança literária, ela mostra duas coisas, testemunha duas coisas. Era o espírito de Humberto de Campos que voltava assim, do mundo das sombras, como ele disse mais tarde, e testemunhava a incrível afinidade que ele tinha com Chico Xavier. Sobre essa questão da afinidade, não sei se vocês já ouviram falar no médico e escritor Dr. Elias Barbosa. Elias Barbosa. Ele conviveu muitos anos com Chico Xavier. E ele disse que nas reuniões que o Chico fazia com os amigos, madrugada fora,
o Chico Xavier revelou mais de uma vez a afinidade que ele, Chico, tinha com Humberto de Campos. E disse mais, que havia entre eles uma amizade que vinha de longe, de outras encarnações. Mas esse é o depoimento de um encarnado. Mas existe também o depoimento de um desencarnado, o próprio Emmanuel, que disse o seguinte sobre essa afinidade dos dois: há entre eles uma afinidade muito propícia à comunicação mediúnica. O fato, meus amigos, é o seguinte: Humberto de Campos acatou humildemente a proposta de Emmanuel que lhe foi apresentada, de trabalhar com Chico, trabalhar com os livros e fazer o que ele fez, que nós conhecemos. As reportagens de além-túmulo, as notícias sobre mortos famosos e desconhecidos, as entrevistas espetaculares, os contos evangélicos fantásticos, emocionantes, que ele deixou na sua bibliografia. Tudo isso contribuiu demais para o esclarecimento dos encarnados, e com uma qualidade literária de sempre. É a mesma qualidade, embora ele tivesse dito que isso não seria mais a preocupação dele. Importava escrever com proveito e não fazer literatura. Uma curiosidade que eu queria dividir com vocês. Humberto de Campos nunca escondeu o desejo de escrever um romance. Humberto queria escrever um romance consistente, um romance que o levasse, que o projetasse para o futuro. Um romance que mostrasse a sua capacidade literária, intelectual. Infelizmente, durante a vida ele não conseguiu. Porém, em 1941, a FEB lançou um livro que conta a trajetória dos 3 anos de pregação de Jesus na Terra. Esse livro, lançado através da psicografia de Chico Xavier, escrito pelo Humberto de Campos, tinha as características de um romance biográfico, um romance descritivo, fora dos cânones tradicionais da literatura. Se chamava Boa Nova. Na minha opinião, este romance, Boa Nova, foi o marco, o símbolo da aceitação definitiva de Jesus e a sua concepção moral por Humberto de Campos. É a sua verdadeira e definitiva profissão de fé. Quem leu Boa Nova? Agora, se nós relermos, nós vamos prestar atenção nessa coisa do romance. Há detalhes que as pessoas podem perceber, tem características mesmo de um romance. Finalmente, então, Humberto de Campos trazia da forma mais bela, mais natural e mais consistente o seu grande romance ao público. Muito bem. O livro O Menino Livre de Miritiba traz na sua maior parte coisas relacionadas à vida do homem Humberto de Campos. Um homem cujo desejo ardente foi deixar bons exemplos aos que viessem depois dele.
Um homem que respeitou as convicções alheias e o pensar religioso do outro. Um homem que, diante das adversidades, reagiu com sua enorme força moral, sem se revoltar nem se entregar. Um homem que honrou com lisura os 2 mandatos políticos e os cargos públicos que exerceu. Um homem que, embora se dissesse incrédulo, procurou descobrir seu próprio caminho para se relacionar com Deus. E o fez aplicando sua inteligência em favor das causas nobres e humanitárias. Um homem que teve uma infância atormentada, uma adolescência cheia de aventuras perigosas, vocês vão constatar isso no livro, e que, na opinião de familiares, parentes, conhecidos, vizinhos, ele seria infeliz, fracassado, derrotado. Esse homem, Humberto de Campos, venceu. E além dos exemplos que viveu, ele deixou um recado importante, principalmente aos pais que viriam depois dele. Eu vou repetir. Ele deixou um recado importante aos pais que viriam depois dele. Nem sempre a criança e mesmo o adolescente leva para a vida adulta os hábitos maus de que se ressente. As virtudes definitivas nascem com as noções da responsabilidade. Um mau menino pode vir a ser um varão virtuoso. Uma criança exemplar degenera, muitas vezes, num indivíduo nocivo à sociedade. Portanto, eu gostaria de ousar fazer um complemento a esse depoimento que ele fez relacionado aos pais do futuro. Até isso ele tinha a profecia, né? Teve uma certa profecia. Nós vemos como está o mundo hoje e a relação entre pais e filhos. Eu faria um acréscimo a essas reflexões de Humberto de Campos. Que os pais de hoje não deixem de amar os seus filhos. E que se apliquem a educá-los com amor e energia. As crianças e os jovens difíceis, que nós chamamos problemáticos, poderão, com o tempo, superar as suas más inclinações e tornarem-se adultos úteis à sociedade. Com Humberto de Campos foi assim. Com Humberto de Campos aconteceu assim, felizmente. Eu agradeço a presença de todos, pelo interesse, pela atenção. Eu estarei no saguão por alguns momentos aguardando vocês. Fiquem em paz.